Olá pessoal, boa noite, obrigado por vocês estarem aqui conosco novamente, uma turma legal aí hoje, Dr. Humberto Carbonari, Mauro Macedo, nosso amigo Juliana Massarola, tudo bem, Ju? Bom. Grupo Dipo, Somar, Ataíde, Cleide Bezerra, então pessoal, Nacancian, vamos lá, Cleide Mameireles, pessoal, vamos lá, boa noite, hoje nós vamos apresentar, ontem nós apresentamos um caso de verticalização de molar, sem ancoragem esquelética, né? Então, sempre que sim for batendo, a gente pode apresentar um dia com ancoragem esquelética, o outro sem, né? Pra a gente variando um pouco, porque hoje o que tá, Juliana arrasa, arrasa são vocês aí do Grupo Dipo, Juliana. Hoje nós vamos, assim, o que está mais na ortodontia acontecendo de maior revolução é a ancoragem esquelética, né? Não tem mais como a gente ficar sem ela hoje. Acho que independente da técnica, do que for, do tipo de tratamento, tem mecânicas, tem biomecânicas que conseguem fazer movimentos mais complexos, porém se nós formos auxiliados pela ancoragem esquelética, nós vamos conseguir resultados muito melhores, né? Então nós temos tratamentos que depende do paciente, por exemplo, utilizar o elástico 24 horas por dia para acontecer a biomecânica. Eu posso utilizar uma ancoragem esquelética e fazer toda a biomecânica sem depender dele usar o elástico, né? Então isso é bem interessante. Vamos apresentar então o nosso caso de hoje, né? Para a gente não ficar muito tempo falando sobre ele. Deixa eu tirar o som aqui. Muito bem. Deixar bem clara a tela do computador. Espera só um pouquinho. Aí. Vou colocar para começar aqui. Então vamos lá. Pessoal, pode ir perguntando aí, tá? João Bellini, fala João Bellini, beleza? Tamara, Bruno, vamos lá pessoal, vamos virar aqui, ó, daqui pra frente vocês desculpam aí seu... Ó o Perão, beleza? Perão, falei dele ontem aqui, nosso amigo lá morava perto de casa em Marília, sou na saudade de Marília, Perão do céu. Eu morava ali uns 2 quarteirões e meio de distância, encontrei com o Luizinho esses dias lá no antigo escritório. Esses dias não, é final do ano. Vamos lá, vamos passar para cá. Olha lá. Então vamos conversar sobre um caso hoje. Aquele caso que nós conversamos de mudança do plano oclusal, esse caso também tem, tá? Mas ele tem uma outra coisa que é mais interessante para a gente fazer, tá? Para a gente trabalhar aqui. Ferão tá fazendo propaganda sua, Fernando. Beleza, obrigado, valeu Perão, é isso aí. Aliás pessoal, chama um amigo aí, clica aí, tem um esquema aqui, ó, essa setinha aqui embaixo, um aviãozinho ali de papel, você clicar nele, você convida um amigo para participar aí, convida 1, 2, 3, quantos amigos vocês quiserem, e se gostou depois dá um like pra gente aí também. Tudo isso eu não sabia, mas é importante, tá? Essas coisas de internet é complicado, né? A gente que tem mais idade aí não entende tanto. Mas se vocês puderem aí, é legal pra gente, tá? Então vamos lá. Essa paciente com 24 anos de idade nos procurou com queixa de apinhamento, tá? A queixa dela era: meus dentes são tortos, ok? Porém, aí a gente entra a ortodontia, né? A nossa avaliação. Eu não tenho que ver só a parte dentária, eu tenho que ver tudo. Então essa paciente, nós vamos ver oclusão, vamos ver face, vamos ver sorriso, vamos ver tudo isso, né? Então nós vamos avaliar aqui, ela não tem assimetria facial, né? Nós estamos vendo aqui, ela tem uma face harmônica até,
No sorriso, nós vamos avaliar melhor esse sorriso, mas já está dando para vocês verem que ela mostra gengiva na região posterior, tá? Nós vamos analisar melhor com fotos maiores aqui. E na foto de perfil, ela tem uma leve convexidade facial, tá? Ela tem uma mandíbula, vamos assim dizer, mais rodada um pouco para baixo e para trás, não é muito, porém está presente aqui, é uma leve convexidade, certo? Aí nós vamos analisar o sorriso dessa paciente. Então, sempre, pessoal, quando nós estamos fazendo uma primeira consulta, eu falo isso sempre, né? Mas agora com a Covid está complicado. O paciente entra para a primeira consulta de máscara. Porque quando o paciente entra, a gente já está fazendo análise facial. Ontem, por exemplo, eu fiz uma primeira consulta ontem no final do dia, uma padrão 3, a menina entrou com máscara, a mãe entrou com máscara, sabe, você fica sem ideia de saber o que era ali, eu sei porque estava na ficha dela, que a secretária preenche lá na frente, né, o paciente tem o queixo para frente, isso era a queixa. Depois eu pergunto aqui de novo, mas quem disse que você vê isso? Aí a menina tirou, eu vi, conversei um pouco, e a mãe nada de tirar a máscara, daí a pouco eu pedi para ela tirar, e eu fui ver, né, a hereditariedade. Mas então vamos lá. Fala Marcos do Carmo, Jacques Serpa. Pessoal, desculpa se eu não falar mais ninguém, que agora eu estou olhando aqui no vídeo, tá? Então dá uma olhada. Ela tem aqui uma exposição de gengiva posterior, tá? Então o que seria o ideal de um sorriso? A linha do sorriso. Nós falamos isso aquele dia sobre o plano oclusal, né? Correção do plano oclusal. Deixa eu diminuir um pouco essa claridade, que eu acho que ela está aí. Opa, ela estava atrapalhando um pouco a gente aqui. Acho que agora vai ficar melhor. Vamos ver. Então nós temos aqui, isso, ficou melhor. Uma exposição excessiva de gengiva na posterior. O ideal da linha do sorriso ela pode estar variando entre cobrir 2 milímetros de incisivos ou até mostrar 2 milímetros de gengiva na região anterior. Aí, indo para posterior, o ideal é que nossa exposição gengival vá diminuindo até sumir. Então, ela pode ser maior da anterior e diminuindo para posterior, não ao contrário, menor da anterior e maior posterior, certo? Então, essa situação aqui é uma situação que nós temos que levar em conta no nosso diagnóstico, tá? E podem reparar que ela mostra mais tecido gengival do lado direito dela e menos do lado esquerdo. Fora isso, tem um corredor bucal, tem uma atresia maxilar, né? E tem um apinhamento. Vamos avaliar esse apinhamento dela direitinho aqui. E depois nós vamos avaliar esse sorriso melhor com fotos que nós fizemos no consultório, tá? Então tá aí o perfil dela, né? Tem uma leve convexidade. Nessa região aqui a gente avalia isso. E a oclusão. Reparem que ela tem uma mordida aberta anterior, né? É bem aberta até, com uma curva aumentada, aqui essa curva de Spee, bem acentuada. Tem um apinhamento superior e inferior, moderado, vamos assim dizer, não é severo, mas é moderado. Leve também não é não, né? E nós temos aqui esse apinhamento inferior, mais complicado um pouco por causa dessa parte periodontal dela aqui, tá? Vamos lá. E o que nós estamos vendo de relação dentária? Nós estamos com uma classe 2 de canino aqui. Na região pré-molar e molar está melhor um pouco, mas a região de canino é 2, mas a hora que girar esse canino inferior vai quase entrar em 1. E nós temos uma relação classe 2 aqui, do lado esquerdo. Meia classe 2 com a mordida cruzada em pré, tá? E nós vamos trabalhar com isso aqui, tudo com ancoragem esquelética, vocês vão ver. Agora é o seguinte, se a gente olhar modelo só, olhar essa boca, eu vou alinhar e nivelar e vou usar elástico anterior. Opa! Eu posso usar elástico anterior? Não sei, aqui quem tem que responder isso é análise facial. Eu falo não sei olhando só aqui, né? Aí se a gente for avaliar a face, o sorriso, ele que vai determinar para mim se eu posso ou não fazer a extrusão de dentes anteriores, né? Ou se eu tenho que intruir posterior. Como que eu vou corrigir essa mordida aberta? Eu vou corrigir intruindo o dente posterior? Eu vou corrigir extruindo o superior? É lógico que seria muito mais fácil corrigir isso aqui extruindo o anterior. Só de alinhar e nivelar, você já está extruindo os anteriores. Depois você coloca um elástico de intercuspidação anterior, pronto, fechou a mordida. Mas eu posso fazer isso? Então nós temos que avaliar a face do paciente. Nós vamos avaliar de novo daqui a pouquinho aqui o sorriso dela.
Então aqui nós estamos vendo de novo o apinhamento que ela tem, né? Pode ver que não é moderado, não, é até mais acentuado aqui, ó. Né? O superior também, falei que era moderado, mas não é não. E essa mordida aberta. Isso, depende do sorriso. Perfeito. Cindy under. Depende da sonrisa. Muy bien. Muy gracias de tu presença conosco. Olha, tamanho da abertura aqui, né? Fala Wilson Pereira, nosso amigo lá de Araçatuba. Nosso amigo boiadeiro. Entende tudo de boi, né, Wilson? Olha lá, vamos lá. Uma panorâmica nela. Presença de todos os dentes, terceiros molares na boca, um certo paralelismo radicular. Vamos sempre fazer periapical dos dentes anteriores para, pelo menos de anterior, para acompanhar a reabsorção radicular. E a face, o perfil dela aqui. Aqui, pessoal, nós já vamos ver alguma coisa em relação a poder extruir ou não anterior, tá? Vamos avaliar. Ela tem uma certa convexidade facial que é leve, não é pesada. E vamos ver o quanto ela mostra de incisivo ali em relação ao lábio, ao estômago, ao lábio superior. Olha lá. O paciente, o ideal é que a linha, que ele em repouso, ele mostre ali uns 2, 3 milímetros de dente. E nós estamos aí já, assim, mostrando um e meio, vamos assim, sei lá, um e meio. Pode destruir um pouco? Sim, um pouco pode. Mas é bem pouco, né? E a gente, lembrando na análise do sorriso que nós fizemos lá atrás, nós vimos que, no início, nós vamos fazer de novo, nós vimos que o lábio superior, no sorriso, cobre uns 2 milímetros de dente. Então, se eu extruir, eu posso extruir até mostrar 2 milímetros de gengiva, tá? Então, eu posso extruir um pouco esses dentes superiores, mas não é muito. Aqui está mostrando que nós temos uma limitação, ok? Nós temos aqui a nossa cefalometria e ela vai mostrar o que para a gente aqui que é interessante. Aqui, ó. Vamos ver as relações de bases ósseas, CNA 82,80, SNB 80,77, um pouco menor a mandíbula, ANB 3,6, está dentro do normal, 76 o SND, vamos lá, 73. Eu falo um pouco de cefalometria, porque eu sei que tem bastante gente que gosta dela, sente mais firme olhando cefalometria, mas assim, a gente batendo o olho numa tela, a gente já está vendo tudo que está acontecendo. Os planos oclusais, isso aqui é interessante, ó. Planos oclusais não, os planos horizontais. Todos esses planos aqui, ó, nessa parte da cefalometria, eles mostram o crescimento do paciente, se é vertical ou horizontal, tá? Então aqui, ó, o eixo Y, 73, 67 está com 73, é vertical. Plano oclusal com plano base do crânio, 20, está maior. Olha o NSGN, que é base do crânio com base mandibular, 32 está com 42, opa, está divergente aqui, ó, está abrindo os planos, eles não estão paralelos, eles estão divergindo bem. E aí nós temos aqui o último, que é o GOGN plano oclusal 18-21. Isso está mostrando para a gente que que o ideal seria eu diminuir o AFAI dessa paciente, diminuir a altura facial dela, né? Então, olha, eu não posso extruir muito o dente anterior, se for extruir é pouco. E seria interessante eu fechar a mordida dessa paciente, intruindo o posterior, porque o AFAI, a altura facial dela está aumentada, tá? Uma coisa boa pra gente, ó, o incisivo superior, inclinação, tá legal, inferior tá verticalizado, 25, 19. Então, se nós vermos aqui, ó, o ímpar, eu gosto mais de olhar o ímpar, 87 tá com 80, opa, eu posso trabalhar um pouco com vestibularização desses dentes, tá? Olha lá, os planos oclusais, os planos divergentes. E aí nós vamos analisar ela aqui de novo, ó, olha lá. Aqui ela ficou bem em repouso mesmo, pra gente, eu tirei fotos no consultório, né? Então tá aqui, ela não tem selamento labial, bem leve o selamento labial dela, bem leve não, ela toca os dentes sem tocar, fechar o lábio, e olha o sorriso, olha lá. Então, aquilo que nós conversamos, ó, só que aqui tá forçado, né? Então ela tá mostrando aí o incisivo central superior todinho, né? Todinho inteiro, olha lá.
Não é tão forçado também não, mas é forçado. Então, se eu for extruir esses incisivos superiores aqui, é pouquíssima coisa. Isso, e os centrais, né? Porque lateral não dá lá. Agora olha para o posterior, como que está aumentando, e bem mais do lado direito do que do lado esquerdo da paciente. Tá? E aqui mostra para a gente um pouquinho de falta de selamento labial, né? A cabeça dela está um pouco erguida aqui, não mostra aquela convexidade. Aí vamos lá. Então não tem o selamento e tem esse sorriso. Se nós traçarmos uma linha aqui do lábio superior que não tem assimetria, da comissura labial também pode ser, olha o quanto que ela mostra de gengiva. Anterior, legal, pode até mostrar um pouquinho mais. Agora olha posterior do lado direito e olha posterior do lado esquerdo. Bem menos do lado esquerdo, mas também mostra. Então vai aumentando de anterior para posterior. E tem essa mordida aberta anterior. Ou seja, eu posso corrigir a mordida aberta extruindo esses superiores todinhos para corrigir a mordida só com extrusão do superior? Se eu fizer isso, gente, ela vai ficar com um sorriso gengival anterior também. O sorriso dela está gengival, mas é de anterior para posterior. Então o ideal é que eu tire aquela parte de sorriso lá posterior dela. Como que eu posso fazer isso? Intruindo posterior. Então a mordida anterior, a mordida aberta dela, quem que vai corrigir a mordida aberta dela? É extrusão anterior ou intrusão posterior? Muito mais intrusão posterior. Pode até extruir um pouco anterior, mas pouquíssima coisa. A maior parte tem que ser através de intrusão posterior. Tá vendo como que é o diagnóstico que manda tudo? Depois, como nós vamos fazer isso? Aí nós vamos trabalhar, tem vários caminhos. Agora, o diagnóstico que fala tudo aqui. A classe 2 dela não é esquelética, daquele lado esquerdo, é dentária. Né? Porque o padrão dela é bom, ela tem um pouco de convexidade, mas não é muito, né? Vamos falar dentária esquelética, mas muito mais dentária. Agora vamos ver isso aqui, ó. Vamos traçar cervical dos dentes posteriores com cervical. Olha lá a inclinação do plano, né? Então nisso nós já estamos vendo, nós temos que trabalhar isso. E como que a gente fazia isso sem ancoragem esquelética? Então nós temos, além de uma mordida aberta anterior, com excesso posterior de maxila, aqui ela tem excesso posterior vertical, tá? Como que nós temos que trabalhar para fechar essa mordida? Intruindo o posterior, porque aí você resolve o problema da exposição de gengiva posterior e fecha a mordida anterior. Agora, se você só alinhar e nivelar aqui e passar um elástico aqui na região anterior, ligando o superior com o inferior, aí acabou, ela vai dar um sorriso e vai mostrar só gengiva. Porque você vai extruir muitos incisivos, né? Pessoal, às vezes eu dou uma olhadinha aqui, dou uma corrida aqui, ninguém fez nenhuma pergunta ainda, tá? Se quiser, é que nós estamos ainda no diagnóstico, né? Aqui, tá tudo bem, falta um pouco de selamento labial, se ela diminuir um pouquinho, essa altura facial fica bem também, mas tá, não tem nada de ruim, né? E com a intrusão posterior, a gente consegue uma pequena, rotação no sentido anti-horário da mandíbula, né? Porque, ó, nós temos a mandíbula aqui, o nosso compasso aqui, né? Se eu estou intruindo posterior, a mandíbula, ó, rodando no sentido anti-horário. Então, ela roda no sentido anti-horário e fecha faz dar selamento labial e melhora um pouco o perfil da paciente. E aí vamos lá, como que nós trabalhamos esse caso? Então, o nosso diagnóstico mostrou que eu tenho que corrigir. O apinhamento eu posso dissolver ele, inferior eu posso vestibularizar um pouco. Superior, nós vimos que nós estamos com inclinação normal, mas eu vou distalizar o lado esquerdo, que está em classe 1, né? Está em classe 2, né? Lado esquerdo aqui, então já vamos conseguir espaço. E também nós vamos expandir a arcada, que o corredor bucal dela ela tá trésica a maxila dela. Nós vimos que ela tem corredor bucal aqui, né? Olha lá. Vamos ver aqui, ó. Olha lá. Então, eu tenho que expandir. Olha os dentes posteriores como estão todos inclinados para dentro, ó. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou intruir posterior. Eu vou utilizar aqui uma ancoragem esquelética. Muito bem. Vamos lá. Agora eu quero falar para vocês aqui o seguinte, ó. O que eu coloquei aqui? Nessa época, assim, quase ninguém trabalhava ainda com os mini implantes extraalveolares. Eu tinha ouvido falar, mas ainda não trabalhava. Aqui no Brasil era poucos colegas que estavam mexendo com isso. Então, eu tinha que intruir posterior. Para intruir posterior esse tanto de intrusão, eu não quis usar mini implante. Até dá para ter interradicular, né? Porque o extraradicular tudo bem. E eu não quis usar interradicular.
porque era bastante que tinha que intruir, e eu tinha que fazer, além de intrusão, tinha que fazer expansão, e além de expansão, distalização desse lado esquerdo aqui, certo? Então aqui, nós pensamos em colocar as mini placas, porque não tinha o crista infrasigomática para eu usar. Se eu tivesse tratando esse caso hoje, eu iria colocar crista infrasigomática para tratar, tá? Porque ele suporta esses movimentos de intrusão, ele suporta distalização, tá? É que aqui já fui fazendo tudo ao mesmo tempo. Vocês vão ver, para fazer ao mesmo tempo, talvez o ICZ fazer expansão, intrusão e distalização, né? Não sei até que ponto ele suportaria isso, mas daria para fazer com ele. Hoje eu faria com ele. Porque não é fácil você encaminhar uma paciente dessa para colocar mini placa, tá? Porque uma tem a parte financeira e outra tem a parte de invasão, né? São 2 cirurgias aqui para instalar as mini placas e 2 cirurgias para tirar. Pode ter paciente que tem condições tranquilo para isso e não liga, ótimo, e tem paciente que não quer. Então eu trabalharia hoje aqui com ICZ. Mas não importa, a mecânica que nós fizemos é a mesma para ICZ e mini placa. Essa mini placa que vocês estão vendo aqui é uma mini placa. Ela é do sistema SAL, Sistema de Apoio Ósseo, que foi desenvolvida lá em Araraquara, pela House, que é uma empresa de mini placa, e o Maurício Sakima. Eles tinham um sistema. Aí o Maurício não está mais mexendo com a empresa, né? Acho que é isso, mas a empresa fabrica as placas. O interessante dessa mini placa é que ela tenha, então eu pedi para colocar, tá? Ela veio para mim desse jeito já, ó. Essa mini placa tem esses sistemas aqui, esses encaixes, que é para você colocar um adaptador aqui com 2 slots. E aí você, vamos supor, você está aqui trabalhando com desses dois adaptadores aqui, intruindo. Aí de repente o tubo do molar começa a bater aqui, opa, sobe o seu adaptador, tá? Olha aqui o outro lado com os adaptadores deles aqui. A gente pode ir trocando o ponto de apoio. E lógico, ela tem uma curvatura para fora, uma baioneta, né? Para não pegar no osso. Olha aqui a nossa maxila. Olha quanto que a gente tem de osso aqui por vestibular, ó. Tá? Então nós podemos expandir. Tá aqui a borda wala lá, ó. Podemos expandir sem problema nenhum. Para conseguir espaço para anterior, expandindo e distalizando os molares. Esse é o ADV, que é o adaptador duplo vertical. Vocês vão ver aqui direitinho como que ele funciona. Nós temos a partir dele, esses 2 pinos que vocês estão vendo aqui, eles encaixam nos pinos, nos orifícios da mini placa. E aqui nós amarramos ela com ligadura metálica para ele não soltar. E eu tenho aqui 2 tubão, ó. Aqui na frente 2 tubos para colocar 2 cantilevers. Então olha que bacana. Nós temos a mini placa adaptada aqui atrás. Colocamos o ADV, encaixou aqui, amarra aqueles 2 braços por trás, né? Laça um braço no outro com fio metálico. E ficamos com 2 tubos verticais aqui, para sair cantilevers para onde a gente quiser, tá? E a hora que começar a intruir, começou a tocar o tubo do molar na mini placa, aí eu tiro esse ADV daqui, corto a mini placa e subo ele, coloco mais para cima, tá bom? Do outro lado a mesma coisa. Então aqui está colocado. Esse é o sistema aqui para a gente. Aqui sai 2 tubos verticais. E aí, pessoal, é o seguinte, ó. Como que nós vamos controlar a vestibularização dos dentes? Nesse caso eu quero vestibularização. Só que não pode ser muita, né? Eu quero uma vestibularização para corrigir aquele corredor bucal e para me dar espaços. Então, hoje com o mini implante, eu começaria a intruir sem controle nenhum, para primeiro vestibularizar os dentes, e a hora que tivesse vestibularizado, já na posição que nós desejamos, eu colocaria uma barra transpalatina, ou colocaria mini implantes por palatino também, né? Porque a gente quase não está usando banda, então talvez barra não, mas mini implantes por palatino, para controlar o momento vestibular dos molares, né? E dos pré-molares. Então o que nós fizemos aqui? Esse sistema eu vi numa publicação do sistema House, né? Que veio lá de Araraquara, esse aparelho. Eu vi esse aparelho na publicação deles lá
tipo um guia para usar o sistema que eles estavam distribuindo. Eu falei, eu vou fazer um desse também. Aí peguei, tem laboratório aqui no consultório, então nós fizemos. Ele é resina, na oclusal, ele tem como se fosse 2 barras transpalatina afastada do palato, tá? Porque nós vamos intruir. E tem aqui na frente, gente, um varal para você colocar força intrusiva aonde você desejar, tá? E aí nós vamos lá e colocamos ele na boca, ó. Ele está afastado ali em cima, tá bom? Ó, afastado do palato. Então, como eu disse para vocês, é legal, é bacana, fiz, deu certo, ainda mais tem a força de oclusão aqui, né? Mas hoje eu acho que eu faria só com os mini implantes extraviolares, tá bom? E controlaria a vestibularização, quando necessário, com mini implantes por palatina. Então vamos lá, ele funciona dessa forma. Vamos para a boca. Cimentado na boca, cimentado com... Aqui eu tenho um cimento resinoso, ou é ionômero, não lembro na época. E olha o tubo, os 2 tubos lá que eles ficam na vertical, que bacana, ó. Lá em cima, ó. Tá? E aí o aparelho está cimentado aqui. Nós temos as barras transpalatinas afastadas do palato. Com isso, gente, eu posso colocar força intrusiva aqui por vestibular, que não vai vestibularizar esses dentes, né? Muito bem. Olha lá, ó. O sistema colocado. E colocamos cantilevers. Por quê? Eu poderia amarrar direto aqui da mini placa nessa alça? Poderia. Mas olha como nós estamos distribuindo as forças. Tem um cantilever indo para posterior com 100, 150 gramas de força e tem um cantilever para anterior aqui com 80, 100 gramas de força. Posterior maior e anterior um pouco menor a força. Esses cantilevers saem aqui do tubo, deixa eu dar um zoom aqui, do tubo adaptador aqui do ADV. Olha lá. Ele sai, eu fiz 2 helicoides, nem precisaria, tá? Porque é TMA, 19/25, e amarra ele, ó. Então nós estamos distribuindo as forças. Estou colocando uma força anterior e uma força posterior. Ah, Fernando, e se amarrar direto aqui da mini placa nesse fio? Poderia. Lá mais na frente eu amarrei, tá? É que aqui nós estamos distribuindo a força, e foi o que eu vi lá na... A gente vai vendo e vai usando, né? Fala lá na CIF. Nosso amigo de Rio Preto. Olha a ativação aqui, ó. Então, ativação posterior, maior, vamos falar 150 gramas, e anterior, menor, 80, 100 gramas aqui. E aí nós amarramos eles com ligadura metálica aqui nesse varal que nós temos, ó. E poderia colocar um aqui também no meio, né? Por que não? Fica distribuído em 3 pontos. Com isso, pessoal, nós vamos ter a intrusão dessa bateria posterior aqui, ó, de toda essa parte óssea bilateral, né? Quando a gente está intruindo o dente, o periodonto acompanha a movimentação dentária. Então nós estamos intruindo o dente, o periodonto vai acompanhando. Então vai sumindo, não, vai melhorando aquela exposição gengival lá atrás, tá? E fechando a mordida anterior, que é o que a gente precisa. Aí ativado os 2 cantilevers. Pode fazer isso com qualquer outra situação, como eu disse para vocês, até com mini implante. Colocando as forças. E estamos intruindo. Lógico que no primeiro momento vai abrir mais, né, a mordida. Então a gente até mede para ver depois, acompanhando a evolução. Aqui montamos o aparelho inferior, já estamos trabalhando. Ela tinha uma curva que tinha que ser corrigida aqui no inferior também, tá? Abrindo espaço para os dentes inferiores aqui com mola. E ativação, ó, nos cantilevers. Vamos intruindo, aí toca na placa, olha lá, ó, que eu falei para vocês, tocou na placa. Essa é a vantagem desses adaptadores aqui. Se bem que tem aquelas placas com vários ganchos, né, que você pode, hoje tem placas já para ortodontia com vários ganchos na vertical. Então você vai trocando de gancho, tá? Mas na época não tinha não. Então, ó, tava tocando na placa, no fio, pronto, é só cortar. Ao outro lado, tava quase tocando ali, pronto, cortamos. E vamos colocar o ADV mais para cima. Isso, já que o sistema de força, nosso sistema de força é estaticamente determinado. Perfeito. Muito graças. Porque são cantilevers, né? Lembra SAD e SEI e SED, sistema de força determinado e sistema de força indeterminado. Quando nós estamos trabalhando com cantilevers, que é um apoio
Um braço de força, né, apoiado no arco, é um sistema determinado. Você tem mais... Qual que é a diferença de um para o outro? Um sistema determinado, você sabe mais o que vai acontecer com seus dentes, a movimentação deles. Um indeterminado, você espera que aconteça aquilo que você está desejando, porém pode ter outras forças embutidas ali, que levando a alguns efeitos colaterais que você não deseja. E aqui é determinado. Olha lá, colocamos força agora também, além de nas duas, nos cantilevers, colocamos aqui um elástico amarrado na mini placa e amarrado no arco. Tudo isso para intruir posterior. Intruir todos os dentes posteriores. E a mordida vai fechando. Lembra que a gente pode instruir um pouco anterior. Então agora nós começamos a intruir um pouco, continua intruindo todo o sistema, mas olha esse elástico aqui, ó, amarrado da região anterior para posterior, ele está travado aqui, e do outro lado a mesma coisa, ó, está amarrado aqui na frente, ó, deixa eu pegar uma caneta aqui, está amarrado aqui na frente para ele não deslizar, e ele está indo, esse elástico, indo lá na mini placa. Para que isso? Para começar a corrigir a classe 2 aqui também, né? Aqui também tinha um pouco de 2 do lado direito, do lado esquerdo mais. E força intrusiva também, né? Na direção. Mas a maior força intrusiva está aqui na posterior. Olha lá. Aqui ficou meio bagunçado os elásticos aí, né? Deve ser ruim a higienização disso daqui. Né? Imagina para limpar bem isso. Essa menina limpava bem, tá? Higienizava bem. Amarrado aqui, ó. E fixado com uma resina flow ou uma tria de gel. E estamos fazendo a intrusão e a retração. Intrusão e retração. Distalização. Acompanhando sempre, né, com radiografias. Então, olha as mini placas instaladas no pilar zigomático com 3 parafusos. 3 parafusos. E olha todos o sistema de orifício que ela tem para ir mudando o ADV. Né? Avaliando reabsorção radicular, tá tudo bem, pequeno arredondamento. Vamos trabalhando, olha os elásticos aqui no dia que ela chegou, pode ver que tá até amarelado o elástico, então nós estamos, olha o canino entrando em chave, tá? Aqui do lado esquerdo era maior a classe 2, então vai demorar um pouco mais, mas nós estamos puxando os dois lados ao mesmo tempo. Se eu tivesse que tracionar um lado só, não conseguiria, porque tá ligado o lado direito no lado esquerdo, né? Aí o lado esquerdo ia ancorar, o lado direito ia ancorar e não deixar o esquerdo ir para trás. Mas estou levando os dois lados, do lado direito e lado esquerdo. Então nós conseguimos fazer essa movimentação. Bom, muito bem. Agora eu quero vestibularização dos dentes. Nós intruímos posterior, agora eu vou instruir um pouco anterior, lembra que um pouco a gente pode, e nós vamos querer vestibularização desses dentes posteriores. Então tiramos o apoio e vamos continuar a intrusão, mas agora apoiado nos dentes mesmo, para eles vestibularizarem. Olha lá como já fechou a oclusão depois que tira o apoio. Tá? Agora temos pouca coisa para fechar anterior, nós podemos instruir um pouco esses dentes, lembram disso, é pouco, mas podemos, mas nós vamos continuar intruindo ainda. Aqui já está em chave, o lado direito e o lado esquerdo ainda falta. Então, e tem que expandir a maxila, olha lá, cruzando o posterior, ó. Né? E aí vai, monta o aparelho, já entramos com o fio termoativado, aí ó, cortamos novamente aqui, que estava muito próximo, aqui eu estou prendendo direto no molar, ó. Né? Olha lá, o elástico preso no molar e na mini placa, então nós cortamos, que já estava tocando também, cortamos pela segunda vez, pusemos, cortamos uma vez, aí cortamos de novo agora, então dá para ver o tanto que foi intruindo, né? Já fizemos 2 cortes. E do outro lado, como já estava intruído a ponto de não tocar os dentes superiores com inferiores, eu nem cortei. Deixamos lá, ó. Não tinha necessidade de corte. E aí vai fechando a mordida, ó. Vai fechando e nós estamos o quê? Ainda com força posterior, um pouco anterior no nivelamento e distalizando esse lado esquerdo. Preso aonde esse elástico? Lá na mini placa, lá em cima. Vai fechando e vai corrigindo a classe 2, ó. Vai corrigindo, está preso na mini placa. Aqui está intruindo ainda o lado direito, o lado esquerdo nós paramos.
Aí colocamos uma barra transpalatina, porque chegou no limite que nós queríamos expandir. Podem ver que o arco agora está com uma conformação legal. Fixamos nesse momento, para não perder a distalização que foi feita. E o problema nosso estava aqui agora, né? Ó, nessa região, olha como está mais baixo. O plano oclusal desse lado esquerdo aqui está mais baixo na região anterior do que o lado direito. Tanto é que a mordida está aberta do lado esquerdo. Olha como que distalizou. Bacana, né? Sem vestibularizar os dentes superiores. Até verticalizou um pouco. E a gente começa a avaliar agora o sorriso. Ó. Do que estava para o que está agora. Muito bem. Do lado esquerdo, gente, acabamos com um problema de gengiva. Já. Agora do lado direito ainda falta. E olha como está inclinado o plano. Então vamos lá. Vamos continuar intruindo do lado direito. Sempre avaliando em repouso, sorrindo, conversando, tá? Olha aí, nós temos que continuar intruindo do lado direito. Olha a inclinação que nós temos aqui do plano agora. Olha lá, na boca, como que está expondo a gengiva aqui. E aqui na intraoral, o trabalho que a gente tem que fazer. Olha como que a mordida do lado direito aqui está legal, a sobremordida aqui. E aqui está aberta. Então eu vou ter que trabalhar aqui, vocês vão ver daqui a pouco, extruindo esses dentes inferiores. Porque aqui eu não quero extruir, né? Aqui está legal, ó. Superior. Agora aqui tem que intruir. Vamos lá. Aí eu vou intruir superior aqui, desse lado direito. Vou intruir. E o inferior? Aí nós vamos fazer aquele sistema daquele caso que nós mostramos na segunda. Mas quem não viu, veio aqui hoje, tá? Pronto, continuamos com a força intrusiva aqui. Ó. É um elástico transparente, tá? Por isso que fica mais difícil de ver, mas tá lá. Ó. E aqui não. Aqui tá até um pouco aberta a mordida, ó. Não precisamos. Ó. Estamos intruindo aqui. Daqui nós vamos para cá, a gente já vai avaliando, sempre avaliando, tá, gente? Aí estamos realizando a intrusão desse lado aqui ainda, lá o elástico. Outro lado, mas olha como que nós já corrigimos bem o caso e sem instruir os incisivos superiores e sem vestibularizar. Olha os espaços que foram sobrando aqui na região anterior, com a distalização que nós fizemos apoiada na mini placa. E o apinhamento era meio complicado aqui, hein? O apinhamento inferior, esse foi bem mais difícil de dissolver, tá? Hoje talvez eu colocaria 2 buccal shelf aqui. Talvez não, colocaria. Certeza. 2 buccal shelf para retrair anterior, pelo menos para dissolver o apinhamento, só isso, porque senão me complicaria a classe 2, para corrigir a classe 2. Aqui ela estava em repouso mesmo, né? Aqui ela estava encostando o lábio, que é a primeira foto, mas aqui ela estava em repouso. E já melhorou, o lado esquerdo totalmente corrigido, a exposição gengival, porém o lado direito não. Que é o que tinha no começo, olha lá o lado direito. Era maior do que o lado esquerdo. Então vamos continuar. Pronto. Vamos jogar uma força lá na frente agora. Ó. Eu tenho 2 tubos aqui atrás, na mini placa. Então colocamos uma força aqui agora com um cantilever vindo aqui na frente. Ah, Fernando, e se eu não tivesse isso aqui? Tudo bem, você quer colocar uma força aqui na frente? Coloca um mini implante aqui, ó. Entre lateral e canino ou entre canino e pré. Coloca um mini implante aqui nessa região aqui. E intrui anterior. Aqui também sempre tem espaço entre lateral e canino. E põe a força aqui de intrusão, tá? Não tem problema nenhum, vocês vão ver que eu coloquei depois aí. Então aqui nós estamos colocando uma força aí de 80 gramas nessa região anterior. Ele ativado aqui em cima e aqui embaixo, além da ativação do cantilever, preso no arco de nivelamento, nós temos a intrusão posterior aqui, ó. Um elástico, aqui era um elástico em cadeia que eu fiz uma maçaroca aqui, né? Mas tá lá. Então estamos aqui intruindo posterior e intruindo anterior para corrigir essa exposição gengival desse lado. Está corrigindo e vamos sempre avaliando isso tudo, tá? Sempre fotografando. A fotografia eu disse para vocês desde do primeiro dia de live aqui, na segunda, que é muito importante a macrofotografia também, não só a micro, né? Para a gente avaliar tudo, avaliar o paciente por fora também, né? Não só dentro da boca. A gente tem o costume de se assentar e já olhar dentro da boca do paciente. Não, a gente não vê isso, ó. Não vê um problema desse aqui, né?
ainda tem que corrigir. Melhorou muito, mas ainda tem que corrigir. Aqui a gente começa a olhar o quê? O quanto expõe o canino do lado direito, o quanto expõe do lado esquerdo, na hora que ela está falando, na hora que ela está relaxada, o quanto expõe de incisivo do lado esquerdo e do lado direito. Aqui eu não estou vendo o canino do lado esquerdo, a ponta dele. Aqui eu estou vendo, então precisa de intruir mais. Tá? Do lado direito, olha lá. E vamos continuar com a nossa intrusão. Com o cantilever. Então, gente, aqui é uma intrusão grande que foi feita, né? Mais do lado direito, mas é grande. A gente não é fácil esse tipo de caso. Então, olha aqui o inferior agora, ó. Então, eu tenho que subir aqui ainda. Subir aqui. Tudo bem. A gente vai fazer isso com elástico depois para subir o inferior. E do lado esquerdo? Do lado esquerdo tem que intruir um pouco. Muito bem. Então, vamos lá. Já está melhorando a nossa exposição gengival. Essa linha era bipupilar, tá? Só para vocês saberem, eu tampei o rosto da paciente. Então, olha lá, está quase corrigido já, mas ainda tem que corrigir. Aqui, para ver a simetria, tá tudo bem. Melhora do plano oclusal agora, olha lá, estamos melhorando bem. Agora já está expondo em repouso aqui a quantidade de dentes normais dos dois lados, ao falar também. A parte gengival está melhorando bem, já do lado direito agora. Melhorando bem, não? Já está até corrigida, né? Muito bem. A hora que corrigiu o superior, olha o que nós fizemos. Eu fiz a mesma coisa que aquele caso, aquele dia. Primeiro usei um cantilever, depois eu pus o mini parafuso, né? Já podia ter posto o mini parafuso desde o início. É que aqui na frente, na região anterior, esteticamente não é legal um mini implante. Se bem que o cantilever também não. Ó, colocamos o mini implante para ancorar e amarramos o fio de nivelamento, tá? Amarramos no fio, no bracket, e fizemos uma ligação aqui com aquela para... Fica uma ponte, tá? Mas tem a ligadura metálica lá dentro. Mas para proteger, pusemos uma triade gel aqui, ó. Fica bem liso para o paciente, tranquilo. Lá atrás está amarrado na mini placa. Amarramos o arco, os dentes posteriores na mini placa. E a mordida está aberta aqui, ó. Agora chegou a hora da gente levantar essa parte inferior direita. E aí não, é só colocar elástico agora aqui. Superior não desce porque está amarrado. E o inferior vai subindo. E olha aqui esse lado, o lado esquerdo agora. Nós colocamos agora preso no próprio tubo do molar, do 36, um cantilever intruindo um pouco essa região anterior para corrigir o plano oclusal inferior dela. Olha lá como estava aberto o posterior, ó. E está amarrado ali, ó, com a triade gel, amarrado com ligadura metálica para não deixar instruir os inferiores na hora que nós colocarmos a força aqui, tá? Olha lá, elástico de intercuspidação. Agora o inferior sobe, certo? O inferior sobe. Tô vendo aqui o Paulo Estopa, Gustavo Rossi, isso aí, amigo. Ortogrib, ó. Muito bem, Marcelo Alves. Desculpa aí, pessoal, eu lhe dei uma olhada agora, tá? Os que entraram antes aqui eu não vi. Então agora nós estamos intercuspidando aqui, então vai instruir o inferior. E o cantilever do lado esquerdo aqui, fazendo uma força de intrusão ali na mesial do canino, na região do lateral. Ele vai ter um efeito colateral aqui na região posterior? Ele vai, mas é pouco, né? Porque aqui nós estamos apoiados na região anterior e aqui eu estou apoiado no molar, tal, então o efeito colateral é pequeno. Então olha lá o plano, ó. A ideia nossa com aquelas setas era intruir o superior do lado direito, depois que fizemos a intrusão total, né? A instruir o lado inferior direito e intruir a região anterior com o cantilever. Olha aí que legal. Colocamos uns esporões aí, porque aquela mordida aberta há muito tempo, a paciente estava com hábito de língua, né? Intercuspidado do lado direito. Está corrigido o que ela mostrava de gengiva aqui. Lógico, ainda mostra um pouco, mas não é tudo aquilo que ela mostrava. E nós temos agora a exposição normal, tá? De anterior, vai lá para trás, vai diminuindo, ó. Vai para trás, vai diminuindo, tá? E o plano oclusal corrigido e a mordida aberta corrigida.
né? Esse caso foi mais para mostrar a mordida aberta, porque quem assistiu segunda-feira viu uma correção só de plano oclusal, né? Com mini implantes de um lado. Que seria o que foi feito desse lado direito aqui. Mas aqui foi feito intrusão bilateral e distalização para entrar em chave. Então nós temos aqui, e aqui terminou o tratamento dela, tá? Ela demorou um pouco para tirar as mini placas, pode ver que está lá atrás as mini placas, né? Ficava como um piercing ali na boca dela, mas depois ela tirou. E nós temos aqui então mordida anterior fechada, relação dentária de classe 1 bilateral. Fernando, mas faltou um pouquinho de encaixe aqui e tal. Pô, isso é 10, você tinha mordida aberta anterior e que você intruiu o posterior. Eu vou ficar instruindo o posterior para encaixar bem? Deixa que a natureza vai fazer isso aqui depois, tá? Pelo paralelismo radicular, ocorre aquela intercuspidação funcional, tá? Olha lá. Então, se o nosso paciente tem sobremordida, é interessante você ter um encaixe forte no posterior. Se ele tem mordida aberta, o encaixe forte no posterior tão travado, tão apertado, não é legal, tá? Porque nós intruímos o posterior, né? Ela tem uns dentes muito bonitos. Foi feita contenção fixa superior e inferior. E nós saímos daqui e viemos para essa situação. Aqui faltava um pouco para entrar em chave, entrou. E levantou bem aqui essa gengiva, gente. Ó. Tudo isso aqui intruiu, tá? E tivemos que instruir o inferior. Aqui também, olha o nivelamento dos dentes. E como que tinha aqui, ó, olha como subia anterior. E como que nós corrigimos isso, gente? Foi intruindo o posterior, porque nosso diagnóstico mostrou que eu não podia instruir isso aqui tudo de dente anterior. Senão ia ficar aquele só sorriso gengival na boca dela, e ela tinha excesso posterior de maxila. Então esse é um caso que até alguns anos atrás se fazia cirurgia ortognática para corrigir, se a paciente quisesse corrigir isso, né? Porque tem muita gente que não quero nada, eu só quero corrigir meu apinhamento. Se corrigir o apinhamento, ia ficar com aquela exposição grande de gengiva posterior e ia ficar com o plano oclusal alterado. Então foi corrigido sem vestibularizar, pode ver que não teve vestibularização de incisivo. Aqui um pouco de expansão e um pouco de vestibularização. E a paciente super feliz, ela tem talvez um contorno para fazer aqui na gengiva com uma gengivoplastia, alguma coisa nesses laterais que vai ficar mais bonito? Acho que sim, tá? Poderia dar um desenho mais bonito aí. Mas já melhorou bem e no perfil dela aqui também nós temos um perfil mais reto um pouco do que o início, né? Não é aquela mudança, mas ajudou um pouco a gente. Em repouso. E o que ela está mostrando de dente, olha aí. O quanto ela mostrava no início, né? Em repouso. Olha quando ela mostrava aqui antes e depois. E olha aqui. Agora, gente, olha que bacana. Olha o que a ancoragem esquelética fez pra gente. E se hoje nós não tivéssemos ancoragem esquelética, como é que a gente ia trabalhar aqui? Né? Então foi expandido, tudo mais. Tem mecânica, gente, que intrui posterior? Tem. Tem a mecânica do meal, geal, tem a mecânica de correção de mordida aberta até esquelética com intrusão posterior, sem mini implante? Tem. Mas é uma mecânica mais complexa, tá? Que usa uma curva acentuada superior e uma reversa inferior. Aí você fala, mas vai abrir mais a mordida ainda? Sim, aí o paciente usa elástico 24 horas por dia no anterior e o resultante vai só lá atrás. Nossa, se o paciente não usar elástico, aí acabou o caso, né? A contenção da intrusão, agora começou a aparecer pergunta, legal. A Camila Quaiotti está aí, amiga nossa, valeu Camila, obrigado. Marcos, a contenção aqui nós fizemos durante todo o tratamento, foi sendo feita intrusão desses dentes, né? Nós ficamos uns 3 meses depois aí com o aparelho ainda sem remover, trabalhando com intercuspidação, esperando para dar uma estabilidade maior. E depois nós tiramos, tá? E eu pedi para tirar as mini placas, ela demorou um pouco para tirar, mas devido a ficar um bom tempo intruindo, não precisa de ficar muito tempo contendo, não. E essa paciente já retornou aqui, eu tirei foto. É que eu peguei esse caso agora, eu separei ele, eu lembrei que era um caso interessante para a gente ver. Eu preciso colocar as fotos dela, acho que faz uns 3 anos, 4 que eu acabei esse caso, tá? Tá estável, tá? A gente tem muita dúvida disso, né? De intrusão posterior, será que vai ficar estável ou não? Os casos têm se mostrado estáveis. Porém, meu amigo,
Só o tempo que vai dizer isso pra gente, né? Tá? Por enquanto tá, mas se falar que eu tenho 3, 4 anos para avaliar, é um começo de avaliação, né? Eu tenho que avaliar no mínimo 10 anos depois. Mas se não teve em 3, 4 anos, não creio que vai ter mais não, tá? Fala, Francisco. Francisco Nogueira, já mostrei os esporões aqui, viu, Francisco? Agora há pouco, os esporões de Nogueira aqui nessa paciente, ela usou. Olha a posição de língua dela lá, ó. Olha lá, ó, a linguinha lá na frente, ó, devido à mordida aberta, né? Então nós colocamos os esporões para corrigir, ajudar. E dessa situação nós passamos para essa aqui. Olha que mudança na morfologia gengival e tudo mais aqui, ó. Tá? Olha lá. Olha o plano como caía para a direita aqui. Olha agora, mas tinha dos dois lados a exposição. Olha como vai diminuindo para a posterior a gengiva agora. Agora sim. Mostra no anterior e vai diminuindo para a posterior. Só no lateral que talvez tivesse que fazer uma gengivoplastia. E fechamos a mordida anterior. Olha como eram vestibularizados os dentes superiores. Não está vestibularizado aqui. Por quê? Porque nós expandimos e distalizamos principalmente o lado esquerdo. Olha lá, o Francisco Nogueira falou da oclusão, né? Que é a própria contenção da extrusão que foi feita. E é isso mesmo, o duro só seria um paciente dólico, né? A gente fica um pouco mais preocupado com ele, que a força muscular é pequena. Mas a partir do momento que você desenvolveu a oclusão bilateral, desenvolveu a função normal para o paciente, né? Ele melhora essa parte de força mastigatória. Olha então aqui como nós estávamos no início e o final deu fechou um pouco o lábio, ficou com um perfil mais harmonioso, não foi aquela grande alteração, mas ficou, porque a mandíbula rodou no sentido anti-horário. Né? E aí tá ela aí com o sorriso dela, super contente, só faria uma gengivoplastia e eu não falar mais ainda nesse lateral do lado direito aqui, no esquerdo não, já ia melhorar muito, né? E o sorriso dela. Então, pessoal, o que foi feito nela, acho que aqui terminou, né? Terminou. Eu queria ver se alguém quer discutir alguma coisa em relação a esse caso, perguntar alguma coisa, tá? Aí os esporões aí, Francisco. Deixa eu voltar para mim aqui. E aí, turma, voltei. Eu fico só falando aqui e olhando para a tela do computador. Vocês viram que é um caso bacana com a coragem esquelética. Amanhã eu vou ver se eu mostro um sem a coragem esquelética. A gente vai intercalando, tá? Porque se nós formos mostrar só a coragem esquelética fica complicado. Amanhã então vai ser sem a coragem esquelética. A extrusão anterior com elásticos tem recidiva em 50% dos casos em avaliação em 10 anos, segundo estudo da Universidade de Washington. Ó, como é bom você falar com um cara top, né? Ó o Francisco aí, ó o que ele já está falando pra gente, ó. Professor Dr. Francisco de Divinópolis. Ele foi que desenvolveu como é que chama? Os esporões de Nogueira, desculpa. Sempre que tem mordida aberta, a gente trabalha com eles, né? E então, por que tem essa recidiva, né? Você tem a força de língua, você tem tudo ali, que você vai ficar instruindo, nós vamos ter recidiva. Agora, no posterior, a intrusão posterior ela é mais estável, porque aí você tem uma seta temporal, pterygoideu lateral, ele tudo segurando essa força de mastigação, né? Então, seria isso. Então, eu queria ver... eu falei para ele aí os esporões e está aqui virado para mim a câmera. Então, você viu, né? Com 10 anos aí, o professor Francisco falou que aí sim tem recidiva até em 50% pela Universidade de Washington. Então, é uma pesquisa feita lá. E realmente, gente... são poucos casos que dá pra gente... Tem aqueles casos de mordida aberta por sucção de polegar, hábito de chupeta, dedo, polegar, dedo, que o paciente sorriu. Você vê uma meia-lua e mostra só metade dos incisivos e tem mordida aberta, pronto, o seu diagnóstico está feito, é extrusão superior. Só que tenta fazer essa extrusão o máximo possível com arcos, nivelamento, arco utilidade anterior para extruir também é legal, tal. Usar o menos possível elástico no anterior. Porque o menos possível a gente vai usar, não tem dúvida. Mas quanto o elástico na região anterior o elástico é um dos fatores de reabsorção radicular. Põe, tira força, põe, tira, tá? Então vamos tentar alinhar, nivelar. Então, se esse caso, por exemplo, pudesse extruir anterior, alinhar e nivelar normal. E depois, lá no finalzinho, talvez a gente usaria um pouco de elástico, tá? Mas não era a situação que nós vimos. O importante é diagnóstico. O diagnóstico está feito. Qual é o problema que tem e por que tem esse problema, né? O diagnóstico está feito. Tá. Como eu vou tratar, tem várias opções.
Mas hoje a ancoragem esquelética nos ajuda sobremaneira, né? Tá bom? Alguma pergunta mais? Não? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Acho que não. Acho que não. Se tiver, faz amanhã, por favor. Aí, pessoal, se gostou, dá um like pra gente. Marca um amigo aí amanhã. Amanhã nós estamos aqui, às 19h30 novamente, tá? Técnica de meal com step down. Então, Jacqueline Serpa, vamos lá. Beleza. Técnica de meal com step down, superior e inferior. E elástico anterior com anclagem e arco mulligan para expansão. Muito bem. A técnica, é o que eu falei, a técnica de meal é aquela hora para intruir posterior. Só que nós dependemos totalmente do paciente usar o elástico anterior. Se ele não usar o elástico anterior, você piora a sua mordida. Se ele usar direitinho, vai intruir posterior 10. O que nós queremos fazer hoje? Eu estou começando a fazer aqui. Usar essa mecânica, essa técnica, mas ancorando o anterior com mini implante. Eu ancoro ligando o mini implante com fios até o arco, desenvolvendo aí um outro sistema para o paciente não depender dele usar o elástico. Aí o que acontece? Sobra força para posterior, tá? Perfeito. Beleza, pessoal? Obrigado aí, tô vendo o pessoal escrevendo, adorei, legal, tá sendo bem bacana. Ontem foi 10, ontem foi 10 também, porque é gostoso falar de caso clínico, né? E a gente vai discutindo aqui. Amanhã às 19h30 aí, dá um like e chama um amigo aí para participar com a gente amanhã. Abraço para todo mundo. Boa noite, obrigado mais uma vez.